Boa noite, pessoal. Graça e paz. Hoje a gente tem a participação do nosso fundador. Boa noite. Boa noite, você que está aí conosco hoje. Mais uma alegria estarmos reunidos para juntos aqui a gente poder contribuir alguma coisa, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, dificuldade, pandemia, desemprego, tanta coisa ruim. Vamos tentar aqui contribuir para que traga esperança, traga mais confiança, enfim, que dê uma amenizada nas nossas preocupações. E a gente hoje vai estar conversando, partilhando sobre um tema que muitas vezes a gente está tão acostumado, né, Maurício, a ouvir falar na igreja. A gente sabe que tem a festa, né, da misericórdia e tantos documentos da igreja, tantas pessoas falam dessa misericórdia. Mas muitas vezes nós temos muita dificuldade em nos aprofundarmos no que de fato é essa misericórdia. A gente tem dificuldade de permitir com que a misericórdia de Deus realmente nos torne pessoas misericordiosas também e pessoas que consigam experimentar dessa grandiosidade, desse amor pleno de Deus. Muitas vezes até existe uma dúvida, será que Deus me perdoa mesmo, né? Será que Deus me ama mesmo? Então a gente vai estar partilhando com vocês sobre essa misericórdia de Deus. E nada melhor do que estarmos com o nosso fundador para falar dessa misericórdia e também com a presença do nosso querido Padre Kleber. Essa palavra misericórdia, ela, às vezes confunde muito, né? Pode trazer uma expectativa assim, de um Deus que está lá em cima e fica nos perdoando, mas ela é mais do que isso, né? Ela é algo muito mais profundo em nossa vida, de experiência. Eu falo isso de experiência, do que é essa misericórdia de Deus. E para nossa alegria hoje, nós vamos ter a participação do Padre Kleber, né? Pároco da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, a igreja matriz, né? A igreja primeira de Pinda, para contribuir conosco também, para a gente poder partilhar juntos. Vamos esperar o Padre Kleber entrar. Padre, na hora que o senhor estiver online, manda um joinha para a gente saber que o senhor está aí, a gente já chama o senhor. E a gente sabe que é um assunto que tem muita coisa pra gente partilhar, muita coisa pra gente falar, então a gente não pode nem pensar em perder tempo. Eu estava falando da igreja matriz, Bruno. A igreja matriz tem assim é algo muito importante na minha vida, porque, claro, a primeira igreja, na minha época de criança, eu só tinha a igreja matriz, né? E eu fui coroinha na igreja matriz, um pouco, né? Pouco tempo, mas do padre João, do Monsenhor João José de Azevedo, e do irmão dele, padre, me fugiu o nome agora, mas padre Nestor, né, Cônigo Nestor, que era irmão dele, e eu fui coroinha. Então a igreja matriz tem assim algo muito forte na minha vida de criança, né? Eu cresci ali. Hoje, na maioria das vezes nós participamos também lá na paróquia, né? E tivemos a graça de poder, alguns anos agora, receber o Padre Kleber, que trouxe algo novo, né? Eu gosto muito de novidade, eu gosto muito quando muda as coisas, quando sem comparação, sem nada, mas assim, o Padre Kleber trouxe essa novidade para a paróquia, o nosso bom sucesso, né? Então foi muito importante. E parece que ele já entrou aí, né? Já. Padre, a gente já vai chamar o senhor então, para a gente poder iniciar a nossa live. Não está entrando? Sempre dá certo. Volta e tenta de novo. Estamos aguardando o padre para a gente já iniciar. E deu certo! Boa noite, padre. Sua bênção. Deus abençoe, boa noite, tudo bem? Padre, boa noite, tudo certo? Que alegria tê-lo conosco nessa live. Uma alegria muito grande para mim também poder partilhar com vocês, né, esse momento, esse tema, né, da misericórdia. Acho que é muito significativo para a nossa vida. Então, uma alegria poder estar aí com vocês nesse momento. Acho que é de evangelização também e de reflexão, né,
todo o trabalho aí que vocês fazem. Na página aí do Instagram de vocês aparece buscar o reino de Deus, né? Buscar, e é justamente isso, essa oportunidade de refletir e de pensar sobre a misericórdia. Então quero agradecer por essa oportunidade e também já dando uma boa noite a cada um que está nos acompanhando aí nesse momento. Nós queremos também dar boa noite para todos que estão entrando agora. E fazer um convite para o pessoal, padre. A gente fez um canal no YouTube para a gente poder ampliar também a nossa evangelização. Então, pedir para o pessoal dar uma força de poder se inscrever no nosso canal para que nós possamos chegar aos 1000 inscritos, né? E poder também fazer as lives por lá. Então, fazer esse convite pessoal, ir lá no início, né? No perfil do Instagram da comunidade e clicar lá e poder se inscrever no nosso canal. É isso aí, eu acho que é uma forma de hoje, né, a gente se adequando a esta tecnologia e fazendo dela também um novo areópago, né, um espaço dessa missão. Então, que cada um que acompanhar hoje, nesse nosso momento, possa depois lá passar pelo YouTube e ali se inscrever e ajudar nesse processo de evangelização. Passo para o Maurício. Não, eu queria pedir para o padre fazer a oração inicial, porque o sacerdote, né, tem que nos abençoar para dar tudo certo. Eu sempre falo aqui que quando a gente vem na nossa casa ou tem essa participação do padre, é a presença da igreja. Né? O padre é a presença da igreja. Isso nos dá assim, uma garantia melhor, nos dá assim, um sustento melhor. Então eu pedi que o padre inicie para nós com essa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sei se aparece aí, mas aqui atrás, na minha parede, tem o Espírito Santo. Eu toda manhã me coloco diante dele para dizer que tudo que fizermos ao longo do dia seja guiado por ele. Então, acho que é fundamental que qualquer trabalho de missão, de evangelização, a gente tenha consciência dessa presença do Espírito. Por isso nós o invocamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, padre, quero aqui reforçar o nosso agradecimento e uma boa noite a todos que estão aí entrando, né? A internet é assim, né? As pessoas vão entrando, né? Nós tínhamos nossas missões que eram totalmente fora, né? Nós íamos sempre ao encontro das pessoas nas escolas, na Fundação Casa. Para quem não sabe, não é do estado de São Paulo, não conhece, a Fundação Casa é um lugar onde são recolhidos, né, apreendidos menores infratores, né, menores mesmo que cometeram crimes. Então nós temos esse trabalho lá, temos os terços nas casas, participamos dos círculos bíblicos nas nossas paróquias, enfim. O trabalho nosso sempre é fora, né? Não temos mais os retiros que eram antigamente e tal. E hoje nós estamos privados disso, né? E estamos buscando alternativas, e uma delas é a internet, e nós estamos tentando nos aprimorar. E usar desse meio para que a gente possa aliviar um pouco ou contribuir para que as pessoas hoje possam viver melhor diante dessa pandemia que nós estamos passando, desemprego, só informações ruins, só notícias negativas, né, que nos atormentam. Então eu queria iniciar perguntando para o padre, o que é a misericórdia de Deus? Porque é um tema assim, já muito falado, a gente ouve muito, mas eu acho assim, que fica muito superficial, fica assim, muito longe, né? Parece que as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é a misericórdia de Deus. Eu acho que assim, quando a gente olha a história da igreja, nós vamos aprendendo a contemplar alguns temas a partir do olhar, por exemplo, de cada papa, né? O estilo literário, o modo
né, como cada um dos papas foi se colocando ao longo da história da Igreja. E nós vemos um Francisco com uma grande bandeira, uma grande expressão, né, de um Papa que enfatiza muito a misericórdia. Então, eu coloco um pouco esse sentido, o olhar do Papa Francisco sobre a misericórdia, na qual ele tenta demonstrar para nós o sentido da alegria. Quem é Deus? O Deus da alegria, o Deus do amor, o Deus da misericórdia. E, consequentemente, a Igreja, ela deve, então, ter esse rosto, o rosto misericordioso, o rosto da alegria e o rosto, acima de tudo, dessa bondade. Num dos livros de Francisco, nesse daqui, o nome de Deus é a misericórdia, ele vai justamente definir a misericórdia com essa expressão. Misericórdia significa abrir o coração ao miserável. É uma atitude puramente divina de abraçar, de um Deus que acolhe e que se dedica a perdoar. Então, eu acho que nós devemos pensar na misericórdia nesta oportunidade de conhecer Deus. Quanto mais a gente vai dando esse passo, como você diz, não de uma forma superficial, é um Deus que me perdoa. Eu acho que isso é muito pouco para a gente entender misericórdia. Mas quando a gente diz que misericórdia é um Deus que nos quer abraçar, é um Deus que nos quer, então, acolher, é um Deus que nos quer envolver, nós vamos conseguindo trazer a definição de misericórdia para bem próximo de nós. Então, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de isolamento, nós percebemos o valor e a importância do outro. Eu até dizia domingo na minha homilia que eu vejo até como um ponto positivo essa parada que o mundo deu, né? O quanto a gente estava numa velocidade que a gente estava assim, no automático e às vezes até construindo um coração insensível. Eu estando bem, tudo bem. Agora, eu não preciso e não devo me preocupar com o problema do outro. Então, essa parada, ela trouxe a gente, parece que de volta para o chão e dizer assim, então, o que eu preciso entender, experimentar? E aí nós vamos vendo que o sentimento da misericórdia de Deus por cada um de nós. Na nossa pequenez, na nossa fragilidade, ele dá a oportunidade para a gente se reconstruir. Depois, eu recordo também o Papa João 23, que ele diz assim, a misericórdia, ela numa linguagem de tamanho, ela é proporcional à grandeza de Deus. Ou seja, Deus é infinito. Então, quando a gente pensa numa definição de misericórdia, a gente vai dizer assim, olha, é do tamanho da grandeza dele. E essa grandeza é incalculável. Então, por isso que nós vamos acolhendo e entendendo o sentido de misericórdia. Eu acho que é isso. Uma alegria, um Deus que, não digo que vem atrás simplesmente, que corre atrás do ser humano, mas um Deus que deixa a gente conhecer quem Ele é. Esse Deus que quer nos abraçar, que quer nos envolver. Eu gosto de refletir a misericórdia justamente nessa imagem entre Criador e criatura, né? Eu digo que eu fico imaginando o dia que se eu tiver a graça de chegar no céu, de perceber um Deus que vai vir me dar um grande abraço, sabe? Dessa acolhida, da misericórdia dele e principalmente dessa relação de um Criador que me criou a sua imagem e semelhança. Eu acho que aí a gente já tem um pouquinho desse sentido de misericórdia. No mundo assim que nós estamos vivendo, até antes pandemia, uma correria, essa loucura, eu tenho que ter, eu tenho que comprar, eu tenho que, né, essa loucura tudo, a gente não consegue fazer a experiência da misericórdia nessa amplitude, nessa
dimensão divina, né, não tem tamanho dessa misericórdia. Porque nós estamos vendo, se eu não faço essa experiência da misericórdia, eu não consigo entender a misericórdia de Deus. Não sei se você concorda comigo. Nós estamos vendo um mundo hoje que, até agora na fase da pandemia, que as pessoas condenam, as pessoas continuam ainda a ter à mão a regra, né, a justiça, e quer julgar de qualquer jeito. Vou citar um fato agora dessa pandemia aí. Um casal que foi abordado, não sei se São Paulo, Rio, por um fiscal, e a moça, e ele chama o rapaz de cidadão, a mulher pega e fala, cidadão não, engenheiro formado e melhor que você. Tudo bem, ela errou, ela cometeu um deslize lá, foi, né, feliz na colocação, só que execraram o casal. Né? Eu vi uma entrevista dela esses dias dizendo assim, ó, eu perdi o emprego, a empresa mandou ela embora, e eles não conseguem sair na rua, eles não conseguem viver mais, vão ter que mudar de onde. Por quê? Porque parece que ela cometeu um crime absurdo. Então, só para dar um exemplo assim, se a gente não faz essa experiência, a pessoa errou, mas vamos, né? O que aconteceu no contexto e tal? Não, nós queremos eliminar. E aí, como é que a gente vai fazer uma experiência com a misericórdia de Deus se nós somos assim? Não é isso? Eu acho que um ponto fundamental é a gente não reduzir a misericórdia à simples atitude de uma ação de Deus quando eu vou confessar os meus pecados. Então, tem, acho que gente que pensa assim, misericórdia só quando eu vou confessar. Só quando eu vou lá adiante, peço perdão a Deus, Ele oferece a sua misericórdia para mim. Então, quando eu dizia dessa grandeza de Deus, significa também a gente ampliar o nosso olhar e a nossa compreensão de misericórdia. A internet, ela precisa ser bem usada quando, né, queremos evangelizar e, acima de tudo, ali torna-se, né, o grande espaço para que todo mundo manifeste o seu poder, entre aspas. Um cuidado que eu sempre tive na internet, Maurício e Bruna, é nunca responder ou reagir a algum tipo de provocação, algum tipo de comentário, mesmo porque às vezes ali você pode se deixar levar por um lado emocional. Então, assim, eu nunca respondi, às vezes vem críticas do trabalho, da própria condição da igreja, eu digo sempre assim, olha, se em algum momento alguém quiser tratar desse assunto, eu atendo pessoalmente. Né? Então, eu acho que uma experiência da misericórdia é quando a gente lembra dos dons do Espírito Santo, e um dos frutos, melhor dizendo, do Espírito Santo, é o domínio próprio. Então, quando a gente não consegue ter esse domínio próprio de um equilíbrio, de ser sensato, de ter prudência nas palavras, a gente acaba levando para este lado que não é o lado da misericórdia, que é o lado justamente desta condenação, desta verbalização de uma individualidade. Então, eu acompanhei também um pouquinho desta situação, então eu acho que a gente cria esses tribunais virtuais justamente porque estamos distante desta compreensão da misericórdia. Então, eu quero dizer, não vamos reduzir misericórdia ao simples ato de eu ir confessar os meus pecados, mas que eu possa, acima de tudo, cada vez mais experimentar um sentimento de Deus por cada um de nós. Quando nós pegamos lá a exortação do Papa, a bula de proclamação do ano da misericórdia, né, que foi em 2015, a Misericórdia Vultus, que é o rosto da misericórdia, é interessante que logo no número 2 ali da Misericórdia Vultus, o Papa vai dizer assim, misericórdia é um sentimento, ou melhor, é uma fonte de alegria, é uma fonte de serenidade e é uma fonte de paz. Então, se eu busco isso associado ao fruto do Espírito, o domínio próprio,
nós vamos então tomar um pouco mais de cuidado com aquilo que nós expressamos e aquilo que nós enfrentamos nesse espaço que é a internet. O padre, estava pensando aqui, a misericórdia, ela nos abre também para aquilo que é eterno, né? Para aquilo que a gente visa um dia buscar. E nos tira um pouco dessa realidade só terrena, onde a gente vai viver sempre famoso assim, eu não levo desaforo para casa, e eu preciso falar, eu preciso julgar, porque a gente tem em nós esse senso de justiça, mas muitas vezes de forma desordenada, de querer condenar, de querer julgar a partir daquilo que eu acho que é o correto, não a partir da verdade em si. Então, a experiência com a misericórdia de Deus, nesse documento que o senhor está falando, né, do Misericórdia in Vult, não sei se é assim que pronuncia, mas tem uma parte que eu acho muito bonita, que fala assim, que a misericórdia é o caminho que une Deus ao homem, porque nos abre o coração para a esperança de sermos amados para sempre. Então, essa união do ser humano a Deus, que vai nos fazendo ter atitudes concretas de filhos e filhas amados de Deus. É a misericórdia que vai nos dando essa capacidade de ir nos parecendo, né? De buscar aí entra o nosso carisma, essa imagem de semelhança de Deus, de buscarmos nas atitudes concretas do nosso dia a dia, apesar das fragilidades, apesar das situações, de saber que Deus derrama sua misericórdia em todos os momentos da nossa vida. E que é possível fazer essa experiência de maneira palpável, né? Sim, eu acho que você começa a sua fala com um ponto importante, que é o olhar da plenitude da vida, né? Tem um prefácio da missa, que quando ele fala da questão dos fiéis defuntos, ele fala então do sentido de que nós vamos experimentar ou acolher os dons da imortalidade. E um dos dons da imortalidade é justamente a misericórdia de Deus que vai nos acolher, né? Então, assim, quando a gente encerrar a nossa vida, esse encontro do nosso espírito com Deus, então, assim, o que eu vou receber agora? O que eu vou experimentar? Primeiro dom, a própria eternidade, a superação de um espaço cronológico para uma vivência sem tempo, né, a eternidade. Depois, a participação, a oportunidade de contemplar Deus face a face, aquilo que a gente buscou tantas vezes na realidade terrena. Depois, a cantar com os anjos e os santos os nossos louvores a Deus. Mas tudo isso por um profundo sentimento de Deus por cada um de nós, que é a dimensão da misericórdia associada ao amor. Por isso, todos os papas que escrevem, ou outros autores que querem refletir sobre a misericórdia, eles sempre vão deixar esta característica, essa grande consciência nossa. Falar de misericórdia é falar de um sentimento profundo de amor de Deus por cada um de nós. Então, quando nós temos comportamentos do julgamento, nessa dificuldade de acolher uma outra atitude, talvez o vazio ou o sentimento do amor esteja pequeno dentro de nós. Então, quanto mais nós nos sentimos criatura e criador, o Pai e o Filho, o Deus que nos ama, que nos acolhe, nós vamos experimentar esse sentido da misericórdia associada ao amor. E é justamente isso que você coloca, esse texto que você citou, vem logo depois, logo no número 2, quando ele fala a esperança de sermos amados para sempre, apesar da nossa limitação. Eu acho que quando Deus nos criou, Ele já sabia o resultado que ia dar, e por isso Ele oferece, né, esse sentimento profundo. Então, eu tenho
uma imagem dentro de mim que é assim, eu acho que tem dia que Deus dá muita risada da gente. Ele fala assim, puxa, cara, você pisou na bola aqui, você tinha tudo, você tem um caminho, você tem uma vida, eu entreguei meu filho para você, e aí a gente vai e pisa na bola, e aí por isso que ele fala, olha, por isso que eu ofereço para você de novo esse sentimento de misericórdia e de amor. Então, Maurício e Bruno, eu acho que assim, se a gente não tiver alguns pontos chaves, primeiro, de quem é Deus, o segundo, né, o que é a misericórdia como essa oportunidade de um Deus que vem nos abraçar, qual é o conceito de amor? Tem um conceito de amor do mundo, tem um amor do conceito, né, da sociedade, e aí nós vamos aprendendo a descobrir esse amor, né, de sermos amados para sempre, na experiência do nosso dia a dia, né? Então, e aí a gente aprende a olhar para Jesus Cristo como essa grande expressão desse amor e dessa misericórdia. Eu falo sempre assim, eu gosto de falar das coisas de Deus numa experiência vivida, né? Já tenho assim um certo tempo de vida, né? Já vou aí para 61 anos, né? Então tenho uma certa experiência de vida. Eu gosto de falar assim daquilo que eu experimentei. E o que eu experimentei, experimento muito da misericórdia de Deus, é que exige de mim um esforço. Né? Porque a gente fica na igreja, a gente vai na missa todo dia, a gente começa a rezar terço, rosário, e vai lendo, a gente vai achando assim que, pronto, a misericórdia vem, toma conta de nós, eu sou perdoado, eu errei, não exige nada de mim. E eu não entendo assim. Eu entendo que nós temos que acordar de manhã e temos que fazer uma avaliação, o que eu sou e o que eu posso ser ainda. Né? O que Deus espera de mim, o que eu posso ser melhor. E aí, esse esforço, porque é um esforço, porque nós somos pecadores, nós somos, né, limitados, mas nós temos que fazer esse esforço de sermos melhores. E aí nós vamos fazer essa experiência desse Deus amor, desse Deus que nos perdoa, que entende, que dá risada em nós de manhã. Eu também acredito, cada dia eu me lembro, eu também acho isso, que às vezes Deus olha e fala, eu criei você, tem uma capacidade, você tem uma potencialidade, e não consegue, né? Mas exige de nós. E é isso que eu gosto de falar, padre, não sei se você concorda comigo. Desse esforço que nós temos que fazer, dia a dia, para que essa misericórdia seja efetiva na minha vida, aconteça na minha vida. E não fique esperando que as coisas caiam do céu, que Deus nos perdoe, que vamos indo, e vamos levando. Eu acho que não é assim. Eu associo nessa praticidade que você aponta, no nosso exercício ministerial, principalmente através do sacramento da reconciliação, da penitência, da confissão, o quanto às vezes a pessoa não entende a misericórdia como esse esforço de mudança. Dou um exemplo. Eu vou pecar mesmo porque depois eu vou lá e confesso com o padre e Deus perdoa. Então, eu sempre atento no momento da confissão de alertar a pessoa quando ela não deixa claro o sentimento de arrependimento. E ela está ali simplesmente por cumprir, então, um processo, né? Mas sem essa interioridade, sem essa consciência de um esforço. Não, é diferente quando chega assim, eu brinquei com o pecado, então tá bom. É diferente quando você, poxa, o pecado pesou para mim. O pecado me machucou, o pecado me feriu. E assim, então, nós vamos entendendo esse processo de conversão, esse processo de mudança, né? Então, é importante a gente olhar para esta praticidade da vida para a gente entender que Deus é misericordioso, mas Deus não é bobo. Então, às vezes a gente pode ter essa compreensão, né? Esses dias, até atendendo um casal, eu dizia assim um pouquinho para eles. Eu aprendi, né, ouvindo também alguém, que quando a gente vai fazer uma coisa errada, a gente olha para os lados para ver se ninguém está olhando. Mas a gente aprende também a olhar para cima,
porque sabe que lá de cima tem alguém olhando. Entendeu? Então, a gente vai aprendendo a corrigir os nossos erros quando a gente não simplesmente olha do lado, mas a gente aprende a olhar para cima e vai dizer o quanto tem alguém nos acompanhando. Eu acho que é importante, Padre, a gente aprofundar e contemplar na misericórdia de Deus a partir dessa dimensão da fé mesmo, daquilo que a igreja nos ensina, do amor, porque como o Senhor colocou, hoje existem muitas definições para o amor. E muita gente acaba definindo o amor de Deus como um amor romantizado, como um amor bobo mesmo, né? Como um amor daquilo que eu acho que é o amor. E muitas vezes nós temos um amor muito fragilizado pelas situações da nossa história, de tudo que já nos aconteceu. Então a gente perde um pouco essa profundidade da misericórdia. Que Deus, sim, derrama em nós o seu amor, mas é um amor pleno, um amor verdadeiro, capaz de fazer com que a gente supere o mal. E o mal é o pecado. E o pecado a gente sabe que, como São Paulo coloca, né? O salário do pecado é a morte. Então, o pecado vai destruindo essa imagem e semelhança de nós. Então, a gente precisa dessa misericórdia, não para justificar os nossos erros e a gente não mudar de vida, mas justamente para que essa misericórdia nos impulsione, e quando o Senhor colocou, né, da esperança, da paz, mas para que a gente possa encontrar, da alegria, para que a gente possa já encontrando essa vida mais profunda, né? Essa vida mais alegre, essa vida mais esperançosa, para que de fato a gente dê frutos do Espírito Santo. E se a gente for pegar no Evangelho, principalmente, eu vou trazer aqui a passagem da mulher adúltera, né? Jesus olha, perdoa, mas fala para ela, vai e não tornes a pecar. Então é sempre a misericórdia, essa possibilidade para que a gente possa se abrir para uma vida nova, né? Quando nós tivemos a Misericórdia Vultus como abertura do ano da misericórdia, e quando terminou o ano da misericórdia, o Papa escreveu essa carta, Misericordia et Misera, ou seja, a misericórdia e a mísera, que é justamente essa passagem de João 8, 1 a 11, né, quando então as pessoas querem apedrejar a mulher, e ali, citando Santo Agostinho, se não me engano, o Papa vai dizer assim, e ficaram apenas aqueles dois, a mísera e a misericórdia. Acho que é aí esse encontro, né? Essa nossa miséria, esse nosso sentido. É importante a gente pensar nessa nossa reflexão o sentido de olharmos para Cristo como essa expressão de misericórdia, né? Então, falamos do amor de Deus, falamos da nossa relação de Criador e criatura, e agora a gente deve pensar também no sentido do nosso olhar sobre Jesus Cristo. Ontem eu dizia na minha homilia quais são as razões pelas quais a gente segue o Cristo. E não devemos segui-lo só porque ele é um milagreiro ou porque ele atende tudo aquilo que é de necessidade física e espiritual. Mas nós seguimos o Cristo porque ele tem um projeto de salvação. E nesse projeto de salvação, nós temos o amor e a misericórdia como dois elementos básicos. E é interessante a gente se perguntar sobre o tipo de relacionamento que nós temos com Cristo, porque ele procura, acima de tudo, ensinar através das parábolas o que é este reino e o que é este projeto de salvação. Então Jesus deixa muito claro que reino de Deus ou reino dos céus é esta consciência de um Deus que salva através dele. E através das parábolas, Jesus vai chegando ao coração e à vida das pessoas. Então nós temos no Evangelho de Lucas, principalmente, ali o capítulo 15, as chamadas parábolas da misericórdia, né? Mas nós temos também as outras duas expressões que eu acho muito significativas, no sentido da misericórdia,
que é, por exemplo, o Bom Samaritano, que foi uma referência para a campanha da fraternidade desse ano, e o sentido de Mateus 5, que é o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Inclusive ali, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, é muito importante a gente entender a forma como nós seguimos o Cristo. Então, às vezes eu estou no meio daquela multidão, né? Os autores bíblicos sempre insistem em dizer que com Jesus sempre haveria uma multidão. Mas em que condição eu estou ali? Como um número? Como um curioso? Como um necessitado? Ou como alguém que quer aprender algo com Jesus? E aí nós vamos, quando eu tenho a disposição de aprender algo com Jesus, nós vamos ter essa referência desse amor e desta misericórdia. Então, eu volto no ponto de partida, como nós seguimos o Cristo? Para que nós seguimos o Cristo? Então, contemplar ali o rosto da misericórdia. E está cada vez mais difícil, né, esse seguimento do Cristo, porque os meios de comunicação, enfim, tudo, né, hoje que gera a sociedade, tudo, vai tentando humanizar, né, o Cristo, né? Aquilo que a gente consegue entender do Cristo. E o Cristo é muito mais do que isso, né? É muito mais do que nós conseguimos entender. Porque a misericórdia. Eu me lembro que eu ouvi uma vez, achei assim, muito significativo, numa pregação, não me lembro, que dizia assim, que o Cristo, nessa passagem da mulher adúltera, ele não só salva a mulher de ser apedrejada, mas salva os homens de serem assassinos, né? Que embora estivesse cumprindo a lei, mas era uma lei que só olhava um lado, enfim. Então, a misericórdia é maior do que aquilo, ela é mais ampla do que nós conseguimos enxergar. O Cristo, ele atinge, essa carta que o senhor acabou de citar aí, vai dizer isso, né, que aquele silêncio que ele provoca que aqueles homens e ela reflita quem é Deus, né? E aí, né, dá aquele tempo ali para que os homens vão largando as pedras, vão embora. Ou seja, é uma coisa que transforma, que muda, que nos impulsiona a uma vida nova, abre-nos para uma vida nova, abre o nosso horizonte, a gente começa a enxergar as coisas de forma diferente, né? Aquela mulher com certeza saiu dali olhando as coisas diferentes, e aqueles homens também, que iriam tacar a pedra nela, saem dali com uma outra visão, com um outro pensamento, um questionamento diferente. Então, essa misericórdia, ela vai além daquilo que a gente consegue entender. E às vezes a gente não consegue entender e encerra ali, não vai buscar, não aprofunda, né? Então, essa relação com Jesus é que vai nos trazer essa capacidade maior do entendimento do que é essa misericórdia, do que é o Deus misericordioso, o que ele pensa de nós, o que ele espera de nós, e nos dá esse impulso, né, para a gente mudar de vida, para a gente se converter, para a gente... Enfim, cada dia dá passos a mais. Eu acho que um ponto fundamental aí é essa essência do encontro com Jesus, né? Todo mundo que tem uma disposição de acolher o encontro com Cristo sai dali diferente. Então, esses homens podem ter saído diferentes, essa mulher saiu diferente, mas há uma necessidade de uma continuidade, né? Então, é parte de um processo. Aqueles 10 leprosos, só um voltou para agradecer, e os outros? Então, essa dinâmica do encontro com Jesus é fundamental. E aí a gente pode jogar isso um pouquinho para o sentido do sacramento da reconciliação, né? Ou seja, tratar deste encontro de Jesus, com Jesus, melhor dizendo, como esta forma desta maturidade, se preparando muito bem para este momento, né? No livro O Nome de Deus é Misericórdia, o Papa fala assim, e aí, o que a gente faz com alguém que vai lá toda vez e conta o mesmo pecado, né? Então, assim,
é uma lista pronta que a gente tem, né? Ou é de fato uma consciência? Eu costumo dizer assim, Maurício e Bruno, veja qual é o pecado que mais lhe pesou nesse período de uma confissão e outra, para que você, então, de hoje em diante, comece a medir mais esforços para superá-lo. Porque, normalmente, o que acontece? A gente tem lá 10, 20 pecados e a gente quer mexer nos 20 de uma vez só. Aí eu mexo um pouquinho aqui, desanimo, vou lá procurar o outro, e assim a gente não consegue mudar. Então, um parâmetro que eu tenho para mim mesmo é quando eu faço o meu exame de consciência e vejo assim, o que foi mais repetitivo ou mais constante enquanto pecado dentro de mim ao longo daquele mês, para que eu possa então me esforçar, para que ele não vire um pecadinho de estimação. Não são poucas as vezes que a gente escuta, o senhor já sabe, né, padre? Eu digo assim, não me meta no rolo, né? Não me coloque nos seus pecados. Então, eu acho que é importante a gente ter essa referência, essa consciência do que mais nos pesa, para a gente dedicar uma energia e um esforço maior dentro disso. Porque a tendência é também, e aí vem a obra do mal, para que a gente vá para aquilo que é periférico, né? Esses dias a gente estava tirando os bancos da igreja ali, né, guardando no centro pastoral, tudo certinho. E aí, num certo momento, a turma estava cansada, eu falei para eles, olha, nós não fomos inteligentes o suficiente. Mas por que, padre? A gente deveria ter começado a tirar os bancos de trás para frente. De trás para frente estava mais longe da porta. E a gente estava com mais energia de manhã. No fim da manhã, a gente poderia estar tirando os que estavam perto da porta e que a gente estaria com menos energia, mas estava mais perto. E às vezes a gente faz o contrário com o nosso pecado. A gente começa tirando aquele que está perto da porta e aquele que vai exigir um esforço maior nosso. Na hora que chega nele, a gente já está cansado, né? Então, acho que é esse sentido de eu ter muita consciência do meu esforço, a consciência, né, do que é exigente, porque aí eu vou dizer, eu vou entender o que é essa misericórdia de Deus. Na medida em que ele vê o nosso esforço, ele então vai dando a nós, vai abastecendo a cada um de nós com esse sentido da sua misericórdia, né? Então é fundamental a gente ter muito claro dentro de um processo de reconciliação, né? É simples ou é real também que às vezes alguém tem uma dificuldade, né? Então a gente vai conversando, vai aliviando e vai demonstrando esse rosto misericordioso. Às vezes a fama do Padre Kleber é de Padre Bravo, né? E aí quando a gente faz a experiência da misericórdia, nossa, Padre, eu tinha tanto medo de confessar com o Senhor, né? E aí a gente tenta, acima de tudo, demonstrar essa face, o quanto deve ser um momento de alívio, um momento de cura, um momento, acima de tudo, de colocar esse remédio como aquele bom samaritano fez, né? De colocou o vinho que ardeu naquelas feridas, mas pelo menos curou. Desculpe se eu falo demais, viu? Às vezes eu começo a falar e não... Nosso convidado hoje, você tem todo direito aí de... Deveria ter uma caneta para estar anotando tudo que o senhor está falando. Ainda bem que vai ficar salva, depois eu escrevo. Isso. Eu não me lembro o documento, padre, mas o Maurício até uma vez falou dele numa formação para nós. Mas assim, é um documento que fala de todos os sacramentos e o da confissão o Papa coloca assim, que a confissão é um remédio para nossa alma.
E é por isso que a gente, quando a gente se confessa, a gente sente no nosso corpo também. Fala assim, nossa, que alívio! Parece que realmente o nosso corpo fica mais leve. A gente tem uma alegria, uma disposição para recomeçar. Então, a confissão nos dá essa possibilidade de recomeçarmos, de nos encontrarmos conosco, com Deus, e de continuarmos a nossa caminhada. Porque eu vejo assim, muitas vezes, principalmente nos jovens, dos adolescentes, dos jovens, assim, essa impaciência para mudar. A gente quer tudo muito rápido, até mesmo a nossas mudanças, né? A gente vive um período assim que parece vai cometendo os erros. Aí quando a gente vai para a confissão, a gente quer transferir para o padre e para Deus, né? E eles resolvam todos os nossos problemas. E a confissão dá esse alívio para nossa alma, para nossa vida, mas nos traz uma responsabilidade também, para que eu possa assumir aquilo que eu preciso fazer dali para frente. E aí eu preciso manter essa constância, né? De entender que o bem é muito maior do que o mal. Até eu queria citar aqui uma frase de São João Paulo II, né? Ele foi um papa também que falou tanto da misericórdia, né? Foi ele que instituiu a festa da misericórdia. E ele fala assim, que a misericórdia, ela move e sabe tirar o bem de todas as formas do mal existente no mundo e no homem. Então, nós temos essa força e essa capacidade para resistir ao mal. É claro que ninguém é perfeito, né? Não vai mudar de uma hora para outra, mas eu digo assim, que nós somos capazes de superar. Porque às vezes eu vou falando com as pessoas e falo assim, eu não consigo. Eu não posso, eu vou desistir, porque para mim não dá, é tudo muito como se os mandamentos da igreja fossem algo penoso, que nós fôssemos incapazes de realizar. E eu sempre falo, escuta, Deus não deu nada que a gente não consiga realizar. Os mandamentos estão aí porque nós precisamos ter força e termos a possibilidade de realizar, né? Querer tomar a decisão. E muitas vezes as pessoas vão desistindo muito fácil, né? Sim. Eu acho que você fala aí de João Paulo II, eu estou aqui com as 3 grandes escritos dele, né? A Carta Apostólica sobre motu próprio Misericórdia Dei, depois nós temos também a Divina Misericórdia, Divis in Misericórdia, de João Paulo II, e depois ele fala, né, a reconciliação e a penitência na missão da igreja hoje, que é a reconciliatio et penitência. Eu acho que um grande sentido, quando a gente vai para fazer a experiência da misericórdia de Deus no sacramento da reconciliação, eu até corrijo um pouquinho quando a pessoa diz assim, eu vim aqui confessar porque eu quero comungar. É muito importante esse estado de graça para recebermos a Eucaristia. Mas eu costumo dizer assim, espero que você queira se confessar para também mudar, né? E não só para comungar. Então, a gente tem feito um trabalho até na catequese, por exemplo, para a gente não associar o sacramento da reconciliação exclusivamente com a necessidade de receber o sacramento. Um exemplo bem simples. Quando que a gente faz uma experiência de confissão com as crianças? Próximo da primeira comunhão. Depois, próximo da crisma. Né? Então, o que a pessoa, a criança, o adolescente associa? Que ela precisa de confissão só quando ela vai receber aquele sacramento. Então, aqui na paróquia, nós fizemos um trabalho com os catequistas, por exemplo, de que eles pudessem perceber quanto tempo que os catequizandos deles tinham se confessado. E aí foi muito interessante, no sentido de mudar a atitude, que nós detectamos que praticamente 100% das crianças tinham confessado para fazer a primeira comunhão, e já estavam no 3º ano de crisma e ainda não tinham se confessado mais. Entendeu? Não é erro de ninguém. É talvez o processo catequético que colocou isso na nossa cabeça. Por isso que eu disse assim, às vezes a gente só confessa para comungar, e não é isso.
Então, esse ano, por exemplo, nós fizemos com as crianças, o ano passado, melhor dizendo, celebrações penitenciais, né? Ou seja, momento da palavra de Deus, de partilha, de lavar as mãos, de acender uma vela, para que a criança pudesse começar a acolher dentro de si que a penitência, a reconciliação não está associada apenas ao sacramento que eu vou receber, no caso aí a Eucaristia. Tá? Então esse processo catequético de consciência de que é a misericórdia de Deus vai passar por esses elementos práticos também. Ou seja, eu não confesso apenas para comungar, mas eu confesso porque eu tive consciência, arrependimento e agora, consequentemente, eu quero assumir uma outra postura. Então, quando nós vamos para a reconciliação, nós saímos com esta força. Eu gosto muito da imagem das talhas, né, das bodas lá de Caná. Eu costumo dizer assim, quando a gente está vazio, qualquer coisa serve para preencher. E aí então foi solicitado que então se colocasse água. Mas não adiantaria ser só água se aquela água não fosse abençoada por Jesus. Então, meus irmãos, às vezes na nossa vida a gente está vazio. Primeiro sentimento é de qualquer coisa serve para preencher, e não é bem assim. E segundo que quando a gente pede para colocar água, ela só vai mudar de sentido, né, ou de gosto, ali mudando a água em vinho, quando a gente coloca Jesus para abençoar essa água. Então, na vida, eu acho que é isso, né? Como você dizia assim, esse processo de mudança, então, depende desse esforço humano e dessa consciência de um Deus que caminha conosco, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é bondoso, né? Então, olhar nos gestos de Jesus e perceber no seu olhar, no seu toque, na sua palavra, no seu silêncio, essa misericórdia. Então, assim, eu quero desejar que, a partir de hoje, quem está acompanhando a gente aí, possa ir com outra consciência para a confissão. Possa ir com outro sentimento, né? Faça a sua lista, pode levar. Hoje a gente anota muita coisa no celular, né? Só cuidado para que o outro não encontre sua lista de pecados. Mas apaga depois, gente. Põe senha, né? Então, mas eu acho que é isso, ter essa coragem de fazer essa experiência de misericórdia. Por isso que a gente vai voltar lá no nosso começo. Já está dando aí 1 hora que a gente vai concluindo. Pois falta 5 minutinhos aí, mas eu digo assim, o quanto é gostoso a gente refletir e pensar, né, nesse sentido desse amor, dessa ternura de Deus. Não é um amor abstrato, mas é um amor que vai ali, de fato, no fundo do nosso coração. E quando nós estamos crescendo na misericórdia de Deus, a gente sabe quando dói, quando a gente não está naquele caminho legal, naquele caminho proposto por Deus, né? Então, eu quero dizer, já nesse sentido de que o quão é bom, o quão é gostoso para nós padres, quando a gente estende a mão para dar absolvição. Eu costumo dizer que a gente sente uma coisa que às vezes até difícil de transmitir, mas principalmente quando eu vou abençoar, quando eu estendo a mão na hora da consagração, da narrativa, invocando o Espírito Santo, na hora em que nós vamos invocar a oração de absolvição, o quanto a minha mão fica formigando, sabe, dessa energia que você sabe que não é sua, e que é essa misericórdia de Deus, que é essa bondade de Deus. Parece que, se eu quisesse traduzir, né, como lá na imagem do Jesus misericordioso, aqueles raios saindo,
E eu acho que é isso mesmo. Quando a gente estende a mão, a gente percebe que há uma palavra pronunciada, mas que há, acima de tudo, uma presença amorosa e misericordiosa de Deus. Então, só para a gente fechar esse tema da misericórdia, da confissão, não tenham medo da confissão. É um momento muito agradável, não precisa ter medo do Padre Kleber, que ele não vai dar penitência braba, não, né? E que a gente possa cada vez mais entender nesse sinal. Quando a pessoa levanta da lisa e diz, olha, estou aliviada, a gente pode dizer, isso é misericórdia. Nossa, fiquei até emocionada. Não, eu estou aqui emocionado também, porque assim, a gente vê assim, através do padre, como a igreja é misericordiosa, como a igreja é mãe. Quando o senhor fala essa questão de levantar a mão, quer dizer, é a igreja colhendo o pecador, né? Fazendo a experiência do Cristo, né? Então você que está nos acompanhando hoje, que tem essa dificuldade da confissão, da igreja, ou o padre tem uma dificuldade com o padre, o sacerdote, o dom, né? A ordem é muito maior do que o problema do padre, as limitações do padre, né? É muito mais do que isso. Então, é uma oportunidade hoje que essa live está dando de você entender o que é a nossa igreja. E essa igreja misericordiosa e acolhedora, né? Essa bondade de Deus, né, Padre? Acho que o Senhor passou para nós muito isso, esse rosto Sim. misericordioso dessa bondade, essa ternura, esse amor pleno de Deus, que é derramado em nossos corações, que a gente pode tocar nesse amor perfeito, né? Esse amor pleno. Então, nossa, eu fui ficando muito emocionada. Falei, ai, que vontade de sair correndo agora e confessar. Ah, tá cheio de pecado, olha. Nem... Mas, nossa, que experiência bonita. O Padre Kleber não está atendendo ele, porque eu sou do grupo de risco, mas o mais breve possível é fazer essa experiência, meus irmãos. Eu só queria recordar um post que o Papa Francisco fez hoje no Twitter, que ele diz assim, no dia do juízo, nós não seremos julgados por nossas ideias, mas pela compaixão que tivemos. Eu acho que isso encerra toda essa consciência dessa misericórdia, né? Tenho uma catequista que eu até parabenizo ela. Ela tem feito nesse tempo de pandemia. Ela montou um grupo no WhatsApp e que a família pergunta. E aí, a cada 2 dias, 3 dias, ela me manda uma série de perguntas que as crianças fazem ou que os próprios pais fazem, né? E é muito interessante que ontem uma das crianças falou assim, nós seremos julgados do quê? Ou por quê? Né? E aí, hoje, o Papa Francisco coloca isso, né? Que nós não seremos julgados por nossas ideias, mas principalmente pela compaixão que nós tivemos, que é justamente essa misericórdia. Por isso que eu acho que a gente não pode esquecer, nesse contexto de misericórdia, de toda essa nossa reflexão, as obras de misericórdia. As obras de misericórdia corporais e espirituais. Só um Vai minutinho, cair aqui, eu vou chamar o senhor de novo pra gente Quem está nos encerrar. assistindo aí, vai sair, mas nós vamos voltar já já. Pessoal, não sai, fica aí que a gente já vai chamar o padre de novo. Só pra gente Mais encerrar. uma hora. Não, brincadeira. Vamos lá, mas acho que vai dar tempo aí. Ó. Então, só para ver as obras corporais, né? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, acolher os desabrigados, vestir os nus, visitar os doentes, né? Visitar os encarcerados, o trabalho que vocês fazem, enterrar os mortos. E as obras espirituais, instruir os ignorantes, dar bom conselho, orientar os que erram, perdoar as ofensas, confortar os aflitos, suportar com paciência as fraquezas do outro e rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Isso aí.
30 segundos. Amém. Padre, obrigado pela sua participação. Acho que a gente podia marcar outras vezes, mais lá na frente, vamos combinar aí. Mas muito obrigado mesmo, foi muito gratificante para nós e tenho certeza para quem está nos acompanhando. Obrigada, viu, Padre, pela disponibilidade. Receba toda a nossa oração. Pessoal, boa noite que vai cair. Deus abençoe. Muito obrigado e estamos sempre juntos aí nessa oportunidade.